Vamos orar. Senhor, quero te pedir, ó Pai, que Tu nos guie aqui no aprendizado da Tua Palavra. Que o Senhor ilumine o coração de cada um dos irmãos aqui, Pai. Que o Teu Evangelho seja pregado e que nos aproximemos de Ti, ó Pai. E que seja somente o Senhor falando, que não tenha nada de mim, Pai, mas somente a Tua Palavra. E que ela venha alcançar os nossos corações, Pai. E nos iluminar para enxergar as Tuas verdades, Pai. E para olhar para Ti, o nosso Salvador. É o que oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. O texto de Números, capítulo 21, do verso 4 ao 9, diz assim: Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há nem pão e nem água? E a nossa alma tem fastio desse pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: Havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para o bronze, para a serpente de bronze, sarava. Em 1973 aconteceu um evento interessante na cidade de Estocolmo, na Suécia. Um homem chamado Jan Erik Olsson, um presidiário, um outro capanga dele, um amigo dele, e 4 funcionários de uma agência bancária permaneceram juntos durante 6 dias dentro dessa agência. Tudo começou com esse Olsson entrando com uma metralhadora e com explosivos dentro dessa agência, ameaçando a vida daqueles funcionários e daquele povo lá. Ele entrou naquele banco com a esperança de que ele conseguisse o dinheiro e conseguisse fugir do país. Ele ficou ali por um tempo, chamou, uma das exigências que ele fez para a polícia foi que um dos companheiros dele de cela fosse para a cadeia também, para o banco, que era o Clark Olsson, e eles ficaram ali durante aquele tempo. 3 dias já de sequestro, os policiais eles começaram a entrar e eles viram os reféns ali, e os reféns observaram os policiais. Só que quando os bandidos perceberam, eles atiraram contra os policiais e eles ameaçaram a vida daqueles funcionários. Ameaçaram de matar aqueles funcionários caso os policiais permanecessem ali. Os policiais saíram e eles passaram mais 3 dias, dando um total de 6 dias, jogaram gás lacrimogêneo e conseguiram entrar lá e resgatar os reféns e levar presos os bandidos. Mas o curioso dessa história não é isso. Até aí é uma história comum de um assalto ao banco com os bandidos sendo presos. Mas o curioso foi a despedida dos reféns para com os sequestradores. Quando foi feita a despedida deles, quando se resgataram todo mundo, os reféns abraçaram calorosamente os sequestradores. Abraçaram e se despediram deles assim. Uma das funcionárias foi entrevistada e ela falou que ela não sabia dizer muito bem o porquê, mas ela não desejava que nada de mal acontecesse com aqueles sequestradores. Além disso, de tudo que aconteceu, né? Depois de um tempo, um dos sequestradores se casou e os convidados para o casamento dele, que aconteceu no presídio, foram os sequestrados. E aí a cidade de Estocolmo, não sei se vocês já mataram a charada, mas desse evento é que surgiu o termo a Síndrome de Estocolmo. Não sei se alguém já tinha ouvido falar isso. A Síndrome de Estocolmo é quando uma pessoa, uma vítima, ela ganha um apreço pelo agressor. E é curioso nessa história, porque esse parecia ser justamente o caso que Israel se encontrava. Eles haviam fugido do Egito, daqueles que haviam escravizado eles, e agora eles estavam no momento que eles estavam falando: não, eu quero voltar para lá, porque aqui está muito ruim. O Egito que tinha sequestrado ele, que tinha feito mal para eles, agora eles queriam voltar. E essa parecia ser justamente
a questão ali do Egito. Vamos olhar um pouquinho mais para o nosso texto para entender como se dá isso. Antes de a gente falar um pouco do texto, é importante a gente destacar qual era o objetivo do livro, né? O que Moisés queria trazer quando ele escreveu o livro de Números. Um teólogo chamado Carlos Oswaldo Cardoso, já é falecido, né? Ele, comentando sobre qual era o objetivo desse livro, ele vai falar que esse livro serve ao propósito de demonstrar como Deus age em fidelidade para com a sua aliança, como Deus age de forma fiel para com a sua própria aliança, apesar da resistência obstinada do povo escolhido. Ou seja, o objetivo de Números é mostrar como Deus ainda se mantém fiel, mesmo diante da infidelidade do povo. O decreto divino de conceder a terra de Canaã a Israel, ele será cumprido. Tanto que ele foi cumprido, ainda que, sob uma ótica humana daquele povo, ele fosse retardado pela incredulidade e infidelidade da própria nação. Então, o livro de Números, ele busca mostrar isso, como Deus cumpre aquilo que ele havia determinado no seu coração. E para cumprir isso, o autor de Números, Moisés, ele vai abordar parte da jornada do povo de Israel pelo deserto. Então ele vai relatar os momentos críticos aos quais o povo se levantava em rebeldia e desconfiança contra o Senhor, e como Deus, por sua vez, mantinha sua palavra e reconduzia novamente Israel ao caminho da salvação. A gente pode ver isso no episódio das codornizes, quando o povo se revolta também contra Deus, porque já está enjoado do maná, que era, diga-se de passagem, um pão que caía do céu. Eles não faziam nada para aquele pão, e eles chamaram esse pão, nesse texto, de algo, como que ele chamou aqui? De desprezível. Eles já estavam cansados daquele pão desprezível. Então, eles tinham fastio, eles não queriam mais esse pão. E era um pão que vinha de forma milagrosa. Então, existem alguns episódios que o povo se coloca contrário ao que Deus estava fazendo. E o que a gente vê aqui no nosso texto é exatamente um desses momentos. Um momento que o povo, mais uma vez, se revolta e se rebela contra Deus. O povo de Israel, ele seguia. Para a gente entender o porquê que aconteceu isso, a gente tem que entender que o povo de Israel estava seguindo em direção à herança dele. E para ele seguir por esse caminho, ele precisaria cruzar por meio de Edom, que era uma nação irmã, né? Edom, os filhos dos edomitas, né? Jacó e Esaú. Edom é descendente de Esaú, era um povo irmão. Mas o rei de Edom falou que eles não iriam passar por aqui. E ponto. E como era uma nação irmã, Deus ele tinha determinado que Israel não faria mal a Edom. Diferente dos outros povos que não deixavam a passagem de Israel, Israel ia, atacava os outros povos, vencia e passava pelo caminho, mas não era o caso de Edom. E o que isso significa? Significa que se a gente olhar no mapa, ao invés deles fazerem uma caminhada de 30 quilômetros, que já é um pouco grande, eles fariam uma caminhada de 300 quilômetros para contornar todo o reino de Edom. Isso, assim, para a gente parar para pensar, é como se eu falasse para vocês. Hoje a gente vai lá para Niterói, para o centro de Niterói, para Icaraí. E aí eu faço, mas a gente não vai pegar a ponte. A gente vai por Itaboraí e vai descer até lá na região dos lagos e vai voltar. Isso de carro já geraria uma fustigação no nosso coração. Fala, poxa, mas tem a ponte, por que eu não vou para a ponte? Não, porque não é para ir pela ponte. Então foi isso que aconteceu com aquele povo. Eles iam andar 30 quilômetros e agora falou, não vai andar 30 quilômetros, vai andar 300 quilômetros. Então uma jornada que duraria 2, 3 dias, ela se converteu em meses de caminhada. Porque é um povo gigante, você levanta, você caminha, você acampa, você estabelece o acampamento, você passa um tempo ali, você levanta o acampamento, você vai e caminha. Então isso foi o motivo daquele povo ficar irritado. Ou seja, ao se deparar com essa realidade, eles se tornaram impacientes. E cabe destacar que esse povo já era o povo que ia entrar na terra. Não era nem que eles se tornaram impacientes, como aqueles que reclamaram lá atrás e que Deus falou, desse povo ninguém vai entrar na terra. Não, esse já era o povo que entraria, já não era aquela geração já tinha passado. Esse povo que ia entrar na terra estava reclamando. E aí o que a gente vê? Essa reação de impaciência do povo levou eles a rejeitar a liderança de Moisés. Eles rejeitaram a liderança de Moisés e rejeitaram a provisão de Deus, chamando o maná de comida miserável, não desprezível, miserável. Chamaram aquela comida que descia dos céus, que era a própria provisão da mão de Deus, de algo miserável. E deram a entender que seria melhor ter continuado como escravos no Egito do que estar servindo a Deus, do que estar seguindo o caminho de Deus.
A resposta de Deus a essa rebeldia do povo foi que ele enviou serpentes venenosas, e onde muitos daqueles povos morreram. À primeira vista, a gente pode tratar isso talvez como um ato vingativo de Deus. Deus está se vingando desse povo, porque esse povo chamou de miserável o pão que Deus dá para ele. Mas não era esse caso. Na verdade, era uma correção para a vida, porque esse evento trouxe genuíno arrependimento para o coração da nação. Que depois de ter acontecido isso, ela vai e se volta para o líder que ela tinha rejeitado, Moisés, e pede para Moisés orar a Deus, aquele Deus que elas também estavam rejeitando. Então eles buscam o perdão de Deus. Então Deus, que enviou as serpentes, agora provê um caminho milagroso de cura para o povo. E ele ordena essa confecção da serpente de bronze para que o povo, ao olhar para ela, fosse curado. Ou seja, o Deus que eles haviam rejeitado, que havia enviado a sua disciplina sobre eles, agora enviou uma provisão para eles, enviou uma provisão para aquele povo. Um novo caminho, um caminho de salvação. Hoje é o domingo da cruz, né? Que é na tradição cristã. Então esse é um dos textos, inclusive, do lecionário, porque ele vai falar da cruz de Cristo. Esse é o caminho de provisão que Deus dá para aquele povo e também Deus dá esse caminho para a gente. Deus proveu cura e salvação daquele povo por meio daquela serpente levantada sobre uma haste diante deles. Da mesma forma, ele também tem providenciado a salvação para a sua igreja por meio da cruz, exposta diante de nós, a cruz de Cristo, a cruz do nosso Salvador. Pois o Filho foi erguido em uma cruz, e o Filho que foi erguido em uma cruz, ele tem poder para salvar todo aquele que olhar confiantemente para ele, confiando na sua graça, porque Cristo é a providência de Deus para a nossa salvação. E esse é o nosso tema da manhã que a gente vai tratar agora. Cristo é a providência de Deus para a nossa salvação. O primeiro ponto que a gente pode falar disso é que o homem, na sua autoconfiança, ele rejeita Deus. O homem, quando ele confiando em si mesmo, ele rejeita aquilo que Deus propõe para ele. Esse é um caminho muito natural para o homem fazer. E a gente pode observar isso aqui no nosso texto. Quando a gente observa o relacionamento de Israel com o povo de Deus durante o tempo da peregrinação, duas coisas nos chamam a atenção. A primeira é que a vida daquele povo era repleta de milagres. Toda manhã descia maná dos céus para eles, era uma comida que eles não faziam nada para receber, eles só colhiam. E o milagre era tanto que no sexto dia descia a porção dobrada, para no sétimo dia eles não precisarem colherem. Mas não era só isso, eles eram guiados durante o dia por uma nuvem que protegia eles do sol e falava qual era a hora de ir e qual era a hora de parar. E à noite, uma coluna de fogo, ou seja, todas essas noites eles viam uma coluna de fogo ali diante deles exposta. Então eles viam milagres o tempo todo. O pão descia do céu, se o pão não era suficiente, vinha codornizes. Se eles estavam com sede, Deus providenciava água. Então eles viam milagres constantemente na sua vida, até achar isso tão comum que não fazia diferença nenhuma para eles. E o que leva ao segundo ponto é porque mesmo vendo esses milagres todos os dias, eles constantemente abandonavam a confiança diante de Deus. Mesmo vencendo os povos que eram mais fortes, mesmo vendo todos esses milagres, eles constantemente abandonavam essa confiança em Deus. E à primeira vista, a gente tem a impressão de que esse povo era muito mau, era um povo maligno, era um povo muito pecador, e que isso jamais aconteceria conosco nos nossos dias. Mas se a gente for parar para analisar, a gente vai começar a notar que nós também temos a nossa vida repleta de milagres. E muitas vezes, mesmo assim, desprezamos a Deus. Olha só, nós saímos de casa todas as manhãs e voltamos em segurança à noite para os nossos lares. Deus nos concede diariamente alimentos. Temos o consolo diário de que fomos salvos da morte do inferno. Nós temos acesso, muitas vezes, a um médico. Nós temos acesso, muitas vezes, a recursos que, se a gente for parar para olhar, é a providência de Deus sobre a nossa vida. Mesmo assim, mesmo consciente dessa providência de Deus, a gente, às vezes, despreza. Meus irmãos, nem todo mundo sai de casa e chega em casa. Entendeu? E não é só na nossa cidade, em vários locais. Deus, ele tem cuidado da gente. E ainda assim, muitas vezes, nós nos entregamos ao pecado de maneira muito semelhante àquele povo. Muitas vezes nós murmuramos contra o nosso Deus. Muitas vezes nós não nos satisfazemos com aquilo que nós temos. Muitas vezes a gente quer mais e mais e não considera aquilo que Deus tem dado. E se entregar ao pecado é justamente isso, meus irmãos.
Se entregar ao pecado é dizer para Deus, o que o Senhor tem dado a nós não é suficiente. Então eu vou conseguir isso em outro lugar, pelos meus próprios meios, porque aquilo que tu me deu não é o suficiente para mim. Isso é o que nos leva a pecar. É justamente desprezar aquilo que Deus tem dado para a gente. Entendeu? E a semelhança daquele povo, declaramos com as nossas práticas que seria muito melhor termos permanecido como escravos no Egito. Com as nossas práticas pecaminosas, o recado que a gente passa para Deus é que era muito melhor a gente ter ficado escravo do pecado. Ainda que Deus tenha nos resgatado e nos trazido da morte para a vida, somos homens sujeitos a pecar. Ainda que nós estejamos em peregrinação em direção à cidade celestial, nós somos sujeitos a pecar, nós falhamos. Eu sempre cito o Peregrino, né? O pessoal lá de São Cristóvão já até ri quando eu falo, mas porque eu acho um livro muito bom. E eu não sei se todos os irmãos já leram o Peregrino de John Bunyan. Eu acho que é um livro que todo cristão deveria ler. E tanto que ele é o segundo livro mais lido na língua inglesa, depois da Bíblia, né? Porque ele vai contar a história justamente do cristão indo para a cidade celestial. E o curioso nessa história é que o danado do cristão, mesmo sabendo que foi salvo, que ele está na peregrinação, não pode ver uma bifurcação que ele pega o caminho errado. E isso acontece muito com a gente. A gente pega as bifurcações e vai para o caminho errado. Mas, calma, esse não é o fim da história. Nós somos herdeiros, de fato, do nosso pai Adão, que desobedeceu a Deus e pecou. E assim o pecado entrou no mundo. E ele foi passado a todos nós. Nenhum de nós está invicto disso. Nenhum de nós aqui. E isso aconteceu de tal forma que a gente não consegue vencer com a nossa própria força. Assim, infelizmente, na nossa vida nós somos assediados pelo pecado. Porém, nós estamos também em um processo que nós chamamos de santificação. A santificação quer dizer que já nós não estamos mortos nos nossos pecados, mas que ainda não somos perfeitos. Lembra, um tempo atrás eu preguei o sermão de João e falei do já e ainda não. A santificação é esse já e ainda não. Nós já somos santos diante do Senhor. A gente falou isso nas últimas 2 quintas, né? Mas ainda pecamos. Eu falei de santidade, falei mais de pecado do que da santidade propriamente dita. Por quê? Porque nós ainda pecamos. Ainda que já sejamos santos diante do nosso Senhor. O que isso quer dizer? Existe uma frase que é atribuída a Lutero, e eu não acredito que seja dele, mas eu nunca consigo encontrar o indício de que não seja, mas ela é atribuída a ele, por muita gente. Pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, é a frase. Mas descobri que o infeliz sabia nadar. Entendeu? Agora eu tenho que matar ele todos os dias. Assim falava que dizia Lutero. É bem coerente com o pensamento dele. Eu só não acho que seja dele, porque ele era pedobatista, né? Então ele batizava as crianças, então não faria muito sentido. Mas é uma frase bem engraçada. Eu sempre falo ela com meus amigos, mas é uma verdade sobre nós. A gente é salvo, vem diante de Cristo, somos batizados. E aí a gente acha que o velho homem morreu. Só que o sem vergonha sabe nadar. E ele fica lá pegando fôlego todo dia e levando a gente a pecar, a falhar e tudo mais. Essa é uma realidade que nosso velho homem, muitas vezes, ele quer ir de volta para o Egito. E algumas vezes ele luta com tão intensidade que o nosso coração secretamente, às vezes, deseja esse retorno. Portanto, ao observar esse povo desprezando a Deus, não devemos olhar para eles com ar de superioridade, achar que somos melhores que eles e que isso jamais aconteceria sobre nós. Precisamos, porém, enxergar esse povo como um espelho. Essa história do povo de Israel é um espelho, porque é sobre nós. Isso mostra a nossa pecaminosidade. E assim ela mostra um caminho para nós buscarmos a Deus e lutar contra o nosso pecado. Esta também é uma característica da santificação. Nesse processo, nós não somos inteiramente passivos. De fato, Deus é soberano. E uma vez eu perguntei isso a um pastor, e eu falei, como conciliar a soberania de Deus com o pecado humano, com o meu pecado? Aí ele falou, isso é simples, meu filho. A soberania é de Deus e o pecado é seu. Deixa Deus cuidar da soberania e você cuida do seu pecado. Você não tem como investigar essas coisas. Você luta contra o seu pecado. Deus vai continuar sendo soberano. Então, o Berkoff, comentando sobre isso, ele vai dizer que é Deus e não o homem o autor da santificação. Deus é o autor da santificação. Porém, isso não quer dizer que no processo o homem seja inteiramente passivo.
ele pode e deve cooperar com Deus na obra da santificação, pelo uso diligente dos meios que Deus pôs à sua disposição. Deus pôs à disposição um meio de graça para a gente. Deus, o autor da santificação, nos chama a lutar contra o pecado, não na nossa força, mas na força dele. E nós temos um meio de graça fornecido por Deus para isso. A Escritura é um meio de graça de Deus para nós. Nós temos a palavra de Deus diante de nós aberta, nós podemos nos relacionar com Deus lendo as Escrituras. Nós temos a oração, nós temos acesso direto a Deus, orando a Ele, pedindo força, pedindo graça, pedindo conhecimento, entendimento para Ele. Nós temos a ceia do Senhor, nós somos sacramentais, nós viemos aqui, não é um simples memorial, é de fato participar do corpo de Cristo, é de fato participar do sangue de Cristo ser revertido por Cristo. Nós temos uns aos outros, nós temos a confissão dos pecados diante de Deus. Nós temos esses meios de graça que Deus colocou diante de nós para que nós possamos buscar viver em santidade. E nós devemos usar esses meios de graça. Nós devemos nos dispor a eles e não ficar sentado olhando para o alto. Essa é uma maneira pela qual devemos lutar contra o pecado. Então, irmãos, ao lerem como Israel pecava contra Deus, lembre-se de quem somos nós. De que isso também é verdade, somos nós. Pecadores salvos pela graça. E que por diversas vezes, nós em nossa autoconfiança negamos a Deus. Mas ainda assim, Deus não nos abandona. Ele ainda assim é aquele que nos santifica. O que nos leva ao segundo ponto. Deus, em sua misericórdia, conduz um homem ao arrependimento. O homem, em sua autoconfiança, ele corre para longe de Deus. Mas Deus, em sua misericórdia, traz o homem de volta. O Deus que nos santifica, ele não nos deixa entregues ao pecado. O povo havia falado contra Deus. O povo havia falado contra Moisés. E Deus enviou as cobras que iriam punir aquele povo. Isso dá a primeira impressão, como a gente falou anteriormente, pode parecer uma vingança divina. Afinal, esses homens haviam ofendido a Deus. Porém, ao contrário, estas cobras elas representam a misericórdia de Deus. Afinal, Deus podia simplesmente eliminar todo aquele povo e estava tudo bem. Ele ia continuar sendo santo, ia continuar sendo misericordioso e justo e fiel, porque ele podia eliminar aquele povo. Mas Deus ele proveu um evento que levaria ao arrependimento genuíno. A disciplina, ela é um sinal de amor. Eu lembro das meninas, né? Uma das perguntas que elas fizeram para mim, as gêmeas. Como é que eu disciplino o Tito e a Luna? Eu fiquei, assim, olhando isso e admirando essa verdade. Por quê? Porque para elas é natural e elas sabem que isso significa amor. E isso também é natural para as nossas crianças. E isso é natural para os nossos filhos. Que temos muitos pais mais velhos, que os filhos já estão mais velhos. E tem a gente que são pais ainda das crianças ainda. E a disciplina é um efeito natural para a gente, porque ela é sinal de amor. Quando eu disciplino o Tito ou a Luna para ele não botar o dedo na tomada, eu estou dando uma reação física controlada com amor, impedindo uma que é indiferente para com eles, porque o choque vai ser indiferente e pode matar eles. Então é mais prudente que eles aprendam com o meu ato de amor do que eles aprendam com a punição do mundo. E isso vai desenvolvendo cada vez mais, quando as crianças vão crescendo, cada vez mais quando a gente aplica isso para elas, é melhor que a gente discipline do que o mundo disciplinar. Entendeu? Porque é isso, porque não vai ter amor. E da onde a gente tira isso? É de Deus. Deus faz isso conosco. Em Provérbios, capítulo 3, do verso 11 ao 12, está escrito: Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, nem se aborreça com a sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como um pai repreende o filho a quem quer bem. Assim como um pai repreende o filho a quem quer bem. É assim que Deus age para conosco. Ele nos disciplina porque Ele nos ama. A repreensão do Senhor, ela não é algo negativo na vida do crente. Ela é um sinal de amor e misericórdia. O sinal de ira seria Deus nos abandonar, deixando com que cometêssemos os nossos pecados por livre vontade, a livre demanda. Não, o sinal de amor é que Ele nos disciplina. Ele quer dizer que nós não estamos abandonados em nossos pecados. Deus intervém e muitas vezes nos disciplina com o único objetivo de nos trazer de volta ao caminho correto. Como já vimos anteriormente, existe uma natureza corrupta dentro de nós. E por muitas vezes nós
cambamos e caminhamos por esses caminhos perigosos de pecados. Mas Deus, o Deus misericordioso, ele vem ao nosso encontro e intervém. E por muitas vezes isso ocorre de maneira dolorida. Porém, é dor que redunda em vida verdadeira, em genuína vida. Não há dúvidas que o sofrimento não é um momento prazeroso. Não estou falando que a disciplina vai ser um momento, oxa, que coisa boa que está acontecendo. Não, ela é um movimento de sofrimento. E esse sofrimento, ele é adicionado, porque esse sofrimento a gente vê que veio de um ato de desobediência nosso. Então, soma-se o fato, a gente está triste porque a gente desobedeceu e porque a disciplina do Senhor está vindo sobre nós. Porém, não podemos esquecer de onde vem essa correção e qual é o objetivo dela. Essa correção vem da mão do nosso Deus e o objetivo dela é nos tornar prontos para voltar ao caminho correto. Ela tem o objetivo da salvação. Assim, a correção vinda da mão de Deus, ela não é para a morte. Ela mostra as nossas fraquezas e traz as memórias, as bênçãos oriundas da mão de Deus sobre a nossa vida. E assim ela destaca a nossa tolice de trocar esses tesouros que Deus nos tem dado por aquilo que é corruptível. Sendo assim, a correção oriunda da mão de Deus é um meio que nos leva ao arrependimento genuíno. Por meio da dor e da correção, nós somos reconduzidos de volta ao caminho correto. É um breve momento de dor, que redunda em alegria infinita, em alegria eterna. Portanto, irmãos, nós devemos nos regozijar na disciplina do Senhor sobre a nossa vida também. E nos alegrar, porque ela nos lembra que nós não fomos abandonados. Quem vive a vida do jeito que quer, esse está recebendo a ira da mão de Deus. Porque ele está cego e entregue ao próprio pecado. Mas nós que somos filhos, quando somos corrigidos, é porque ele nos ama. Por conta das víboras, o povo se voltou em oração a Deus. E eles foram para aquele líder que eles haviam rejeitado, que eles não queriam mais. E pediram para esse líder falar, para Moisés falar com Deus, em prol deles. Aquela ação de Deus, ela mudou o coração daquele povo. E isso também muda o nosso coração. Deus, soberanamente, ele muda o nosso coração. E faz o que nós não podemos fazer por conta própria. Entende? A gente não consegue vencer o pecado por conta própria. A gente tem os meios de graça e tudo. Mas às vezes quando a gente falhar, Deus ele não vai deixar a gente abandonado. Ele vai puxar a gente de volta. Ele vai trazer a gente de volta para ele. Como um forte, como um poderosa e amorosa. Isso não quer dizer que... Isso quer dizer que a gente peca. De fato, os que foram salvos, eles pecam. Eles falham. Mas isso não quer dizer que a gente pode ver a vida como quiser. Mas, se a gente falhar, ele vai puxar a gente de volta. Aqui é que reside aquilo que a gente fala, né, da perseverança dos santos. A impossibilidade do crente cair. O crente ele não vai cair. Ele não vai abandonar Deus. Por que ele não vai abandonar Deus? Porque quando ele tentar, Deus vai puxar ele de volta. Não é que ele vai poder fazer o que quiser e está tudo bem, não. Não. O crente ele não cai, ele não se afasta de Deus porque Deus não deixa. Porque Deus pesca ele como um poderoso e traz de volta. Isso é maravilhoso demais. Ao observar isso, a gente pode ter duas certezas, meus irmãos. Nós não vamos perecer na nossa caminhada até o céu. E que nós, no meio do caminho, seremos disciplinados pelo nosso Deus. E louvado seja o Senhor por isso. E isso nos leva ao terceiro ponto. Primeiro, o homem na sua autoconfiança, ele vai para longe de Deus. Segundo, Deus na sua misericórdia, traz o homem para perto de si. Agora, o Deus que ama, que nos ama, esse Deus que nos traz para perto de si, provê a nossa salvação por meio da sua graça. As consequências do pecado, elas são claras aqui. Deus enviou as serpentes para o povo. E aqui tem uma coisa curiosa. Quando o povo se arrepende e pede perdão, as serpentes continuaram ali. Elas não saíram dali. A solução que Deus deu não foi tirar as serpentes. Algumas coisas na nossa vida, elas são irreversíveis. E isso a gente tem que ter consciência. Alguns pecados que cometemos, ou podemos cometer, eles vão gerar consequências de serpente na nossa vida que vão ficar por ali. Um homem que trai a sua esposa e é descoberto por ela, muitas vezes vai ter que encarar o divórcio e a separação da sua família, ainda que ele se arrependa. Ou muitas vezes ele vai ter que dormir com esse peso na consciência por muito tempo e viver uma família meio cisalhada por isso.
um homem que viveu muito tempo entregue a bebedeira ou algo desse tipo, vai ter que encarar as consequências disso perante a sua saúde, ainda que ele esteja recuperado. Alguém que foi um criminoso, ainda que se arrependa, vai ter que encarar a justiça civil perante isso. Então, alguns pecados, mesmo frente ao arrependimento, eles vão gerar consequências que vão ficar no nosso meio. Mas, aqui é revelada a graça de Deus. As serpentes ficaram no meio do povo, mas Deus não abandonou aquele povo. Apesar das cobras continuarem ali, lembrando quem eles eram, o pecado que eles haviam cometido, o Senhor, em sua misericórdia e amor, proveu um caminho para a salvação deles. A serpente de bronze que foi levantada diante do povo se tornou o meio pelo qual Deus salvava aquele povo. Então aquela serpente se tornou não só a lembrança do pecado deles, mas o meio de salvação deles. Quem olhasse para ela seria curado. E meus irmãos, o que aquele povo não sabia é que aquele povo não sabia, mas nós sabemos pelas Escrituras, é que aquela serpente de bronze representava o próprio Cristo. Em João, capítulo 3, do verso 14 ao 15, diz: E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Aquela serpente levantada apontava para o Filho que foi levantado. Muitos dos nossos pecados têm consequências irreversíveis, e por vezes temos que conviver com essas consequências, por essa serpente no nosso meio. Elas nos corrigem e elas explicitam quem nós somos, de fato, mas continuam a nos ferir, continuam a fazer a gente sangrar. Mas nós temos um caminho para isso. Jesus, o nosso Salvador, ele está lá posto diante de nós. A cruz de Cristo está lá. E nós podemos olhar para aquele que foi levantado no madeiro, aquele que morreu em nosso lugar, aquele que não permaneceu morto, aquele que ressuscitou ao terceiro dia, que ressurgiu dos mortos e assim nos deu uma nova vida. Ele subiu aos céus e prometeu de nos voltar. Esse é o Evangelho. Nós, de fato, desde Adão, temos caído e vivemos a nossa vida em pecado, vivemos falhando. E nós não conseguimos viver a vida da maneira que a gente queria viver. Todo mundo é mau. A gente está vendo muito isso na internet, debate entre dois prismas políticos. Um homem foi morto essa semana por aquilo que ele acredita e tem pessoas de um lado comemorando. Meus irmãos, se fosse ao contrário, também teriam pessoas comemorando, porque no final todo mundo é mau e todo mundo acha que o outro lado é mau. No mundo, para as pessoas, só existem mocinhos, porque eu sou o mocinho. Mas, na verdade, é que nesse mundo só existe vilão. E só Deus é bom. Entendeu? Porque todos nós somos descendentes de Adão e nós temos que olhar para essa verdade. Todos nós somos descendentes de Adão. E caímos em pecado e temos mordido uns aos outros, porque nós também somos essa serpente. E temos morrido por esse veneno. Mas Deus, ele provê um caminho de salvação para a gente, que é Cristo Jesus. E nós podemos olhar para essa cruz, porque essa cruz aponta para aquele que foi morto pelos nossos pecados. Aponta para o fato de que ele não permaneceu morto e ressuscitou. Aponta para o fato de que nós estamos aguardando a volta desse Salvador. Ele há de voltar. No deserto, os israelitas picados pelas cobras venenosas, eles obtinham a cura olhando para aquela serpente. Em nossos dias, muitas vezes somos envenenados pelo pecado e adoecemos a ponto de morrer. Nossa esperança começa a se esvair e achamos que talvez não exista solução para nós. Mas, meus irmãos, nessa manhã eu quero convidar cada um de vocês a olharem para a cruz de Cristo. A semelhança daqueles homens que olhavam para aquelas serpentes e eram curados. Olhemos para Cristo, porque Ele nos cura do pecado. Ele morreu e ressuscitou e vai voltar, meus irmãos, tenho certeza disso. Nós não fomos abandonados nessa terra. De fato, ainda falhamos, mas o Pai, em sua misericórdia e fidelidade, por meio da disciplina, proveu um caminho para nos arrependermos. E Ele mesmo proveu o Cristo para a salvação. Nossa obra gera morte, mas a obra de Deus, ela redunda em vida. E o caminho para aderir a essa salvação é muito simples, meus irmãos. Paulo diz em Romanos, capítulo 10, verso 9.
que se com a boca você confessar a Jesus como Senhor e em seu coração você crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Se com a boca confessar e em seu coração crer, você será salvo. A nossa salvação está em Cristo Jesus. Nós saímos da morte para a vida. Nós somos como Israel, que era escravo do Egito e saiu em direção à terra prometida, porque nós saímos da vida de pecado e estamos indo em direção à terra celestial. O pecado nos escravizou por muito tempo, meus irmãos. Por muito tempo nós éramos oprimidos e maltratados. Havia, de fato, certo prazer lá, mas era um prazer falso. Um dia, porém, Deus nos libertou e nos salvou. Então, que nós não sejamos como aqueles reféns de Estocolmo, que se afeiçoaram aos seus captores. Que nós não sejamos assim, afeiçoados pelo pecado que nos fez tanto mal. Nós estamos livres do pecado, mas se por algum motivo acontecer de nós ainda sentirmos afeição por ele e olharmos com apreço para ele e decidir voltar, saibam que o Deus que uma vez te salvou, ele não vai te abandonar. Se você fraquejar, tropeçar e cair, ele vai te puxar de volta. Ele te corrigirá e te manter salvo. Se o seu coração, na sua autossuficiência, quiser ir para longe de Deus, ele na sua misericórdia vai te puxar de volta. E pela graça, pelo Evangelho, pela cruz de Cristo, ele há de nos salvar. Então não se envergonhem, não fiquem com medo, não percam a esperança, mas olhem para a cruz de Cristo, porque lá está a nossa salvação. Lá nós podemos verificar que Cristo cumpriu todas as suas promessas. E assim manter a nossa certeza de que o Cristo que cumpriu todas as suas promessas até agora, há de cumprir a sua última promessa e há de voltar. Meus irmãos, ele há de voltar. Maranata, ora vem o nosso Senhor, porque ele há de voltar. Vamos orar mais uma vez? Pai, te agradecemos por essa manhã, te agradecemos porque o Senhor nos lembra da tua salvação operada, Pai, na cruz de Cristo. Queremos pedir que o Senhor enche o nosso coração, Pai, de alegria, que o Senhor enche o nosso coração, Pai, da certeza da salvação, Deus, e que o Senhor nos leve sempre de volta para Ti. Não nos deixe abandonados em nosso pecado, Pai, mas nos encha de alegria e vida, Pai, porque em Ti, Pai, em Ti nós fomos salvos, em Ti nós fomos perdoados, Pai. Assim oramos, Pai, e agradecemos por tudo que o Senhor fez, em nome de Jesus. Amém.